Bom dia para quem é de bom dia e boa tarde para quem é de boa tarde. Novamente, com muito gosto, como diz o Caboclo, nós iniciamos mais um Ecos do Feminino. O espaço onde todas nós meninas vimos para contar uma para outra das nossas experiências, nos motivar, nos inspirar, nos trazer para um ambiente de extrema possibilidade de vitórias e conquistas. E não é à toa que hoje a gente recebe alguém com um nome, bebê, de grife, porque ela não é Dona Maria José, ela é Estelma Pontes. Quando eu vi teu nome pela primeira vez, já me chocou. Eu digo, gente, como ela chama Estelma Pontes, parece nome de perfume. O que você tá usando hoje? Ah, tô usando Estelma Pontes. Bem luxuoso, assim, dessa maneira. Mas Estelma traz pra gente, meninas, uma história muito interessante, que eu acho muito importante, que é a coisa da possibilidade de mudar uma vida a partir de um costume que vem desde a infância, a partir de uma possibilidade que é vista desde aquilo que os nossos pais, a família nos proporciona. Porque a Estelma é como eu aqui do centro, eu venho da Madre Deus e tu vens aqui da Vila Passo, nós somos vizinhas, né? E a gente está num ambiente na periferia onde a educação, apesar de que quando a gente tinha 6 anos e 7, que a gente começava a estudar, existia um curso natural de a gente ir para a escola, a gente aprender a ler e escrever. Isso era difícil para os nossos pais, esse acesso, mas era uma coisa que já era sacramentada, era algo que iria acontecer. E Estelma coloca para mim que a família sempre esteve presente, que a minha família é de artistas, né? Que é da Madre Deus. De Estelma, que é da Vila Passos, é de professores. Então, a educação foi sempre uma presente na tua vida e uma possibilidade. O que te traz do atendimento da enfermagem à perícia criminal. Aí eu gostaria que tu contasse a nossas amigas desse teu momento que te nutre quando criança, para a gente ter esse espelho dentro de casa. Obrigada pelo convite, né? Bom dia para quem é do bom dia, boa tarde para quem é do boa tarde. É um prazer estar aqui. E é sempre bom a gente falar, né, de expectativas, né, de futuro, porque a gente ultimamente olha e pensa que não existe essa possibilidade, mas a possibilidade ela é possível, basta você querer. Sim. Né? E a minha infância foi sempre uma infância muito... Foi difícil, né? Não era impossível. Eu tive acesso à escola, né? A minha mãe e meu pai sempre fizeram de tudo para a gente estar na escola. Trabalhavam arduamente os 3 turnos para que isso acontecesse. Eu tenho uma família de tios professores, né? E eu me orgulho muito disso, tanto que hoje eu também sou professora. E por um querer, né, de estar na saúde, né, eu fiz a tentativa de fazer a medicina, mas não era esse o curso, né, não foi esse o curso que estava na minha história. E por um pedido da minha avó, eu fui fazer enfermagem, né, e fui trabalhar na enfermagem. A enfermagem, ela me ensinou muitas coisas e me ensina até hoje, principalmente a humildade, a caridade, né? E trazer esperança para as pessoas. É porque você estar doente não é fácil. Sem dúvida. O ente querido, estar doente não é fácil. Então a gente vai aprendendo a cada dia. E as possibilidades, né, da nossa vivência, ela tem que ter um querer. Você precisa querer fazer aquilo, né? Você precisa ter escolhas. E quais são as escolhas que você faz? Não que eu esteja dizendo que alguém não consegue alguma coisa porque não quis. Não, hoje existem outros paradigmas na sociedade, é muito diferente de antigamente. Correto. Mas eu digo que você se impulsionar para aquilo é muito importante. Não se deixar bater, não se deixar esmorecer, né? Eu, enquanto adolescente, eu mastigava livros, eu sempre gostei muito de ler. E eu sempre me inquieto com as coisas até hoje. E eu acho que o estudo, a leitura é um caminho, né? Você consegue alcançar muitas coisas através disso. Você consegue se educar. Você consegue educar outras pessoas, você consegue ter uma visão de mundo muito diferente. E você se transforma, na verdade. Se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou brigar por uma coisa que eu quero se eu não conheço daquilo que eu quero? Né? Então a gente fez essa trajetória, né? Eu entrei na escola muito cedo,
né? Aos 2 anos eu já lia manchetes de jornal, isso meus pais eles ficavam meio abismados. Fui para o ensino que hoje chamam de ensino fundamental, porque não fiz o pré, eu não fiz aquele primeiro, segundo, terceiro, eu fui direto para o primeiro ano. Fiz 2 vezes, na verdade, porque eu era muito adiantada dentro da minha classe. Fui para o segundo grau com 11 anos, né? E fiquei meio que presa porque a idade não me favorecia a entrar na faculdade. Aí eu fiz um segundo grau, que hoje chama de ensino médio. Eu fui fazer magistério, enquanto eu me preparava para o vestibular. E assim, enquanto isso, né, eu fui crescendo e sempre ouvindo dos meus pais que a possibilidade de futuro dependia muito de mim. E eu precisava fazer as escolhas certas. Enquanto alguns iam para festa, eu estudava, né? Porque eu queria entrar na faculdade. E a gente só tinha 2 faculdades nessa época. A gente só tinha a UFMA e o EIMA. Correto. Ou era uma ou era outra. Então você tinha que se dedicar, né? E eu sempre me dediquei muito a isso. E depois que eu entrei na faculdade, foram outros desafios. Eu casei, tive meu filho, que é só ele, né? E dentro dessa questão de maternidade, profissão, estudo, foi tudo muito adequado. Eu sempre tive muito apoio, eu sempre tive rede de apoio. E às vezes eu entendo que muitas pessoas não têm rede de apoio, né? Não têm a rede de apoio. E aí, num certo período de vida, eu tive câncer. Câncer de mama. E eu tive câncer de mama depois da minha mãe ter tido câncer de pulmão. Então, foram muitas emoções e muitos desafios. E eu estava na faculdade de Direito. Quando eu tive câncer de mama, eu ia me formar. E junto com a formatura, eu descobri o câncer. Mas eu sempre fui muito firme, muito segura, muito tranquila daquilo que eu queria. Finalizei a minha faculdade, né? E com a minha rede de apoio, principalmente do meu filho, que era meu anjo da guarda. Sim. Todo o tempo comigo, o tempo todo ali, em todas as fases, tudo. Até no dia que fui raspar a cabeça, ele estava lá. E assim, isso é importante. Então, as mulheres, elas precisam entender que a força que a gente carrega, ela é impressionante. A gente precisa saber aonde que está a mola, né? Para que aquilo levante a gente de verdade. Muitas pessoas passam hoje por dificuldades, e eu tenho essa observação, eu vejo a fragilidade, né, a falta de condução, a falta de apoio, né, que as mulheres têm. Mas assim, eu também percebo que algumas, elas conseguem ter essa força de se levantar, se ajudar e ajudar outras mulheres, né, e isso que é importante. E hoje eu imagino assim, quando eu vejo as minhas alunas chegando de um plantão para estudar à noite, ou vem de uma farmácia para estudar à noite. Algumas que são domésticas estão estudando à noite, porque elas querem alguma coisa. E eu encorajo sempre, não desistam, as coisas elas vão acontecer. A gente precisa ter aquela força do querer de verdade. Eu tenho que focar, eu tenho que ter um foco. E isso ajuda muito a gente sair e traçar um caminho. Eu acho tão importante o que tu está colocando, porque eu vejo em 2 ambientes, porque quando eu te trago para tu me contar a tua infância, porque eu entendo que o meio, ele é muito importante para aquilo que você é, não é? E mais do que o meio é importante para aquilo que eu sou, é a minha capacidade de afluir desse meio, de fazer diferente nesse meio. Quando esse projeto aqui foi pensado, ele foi pensado assim, crucialmente nesse momento em que qual é o lugar que eu ocupo hoje? O que foi que eu fiz para chegar até aqui que me emancipa? Eu trago para ti um pouco do meu histórico, que eu, apesar de vizinha, mas eu cresci em São Paulo, e eu lá em São Paulo tinha várias oportunidades na educação, né? Quando eu fazia aqui esse primário, esse ginásio. E na escola pública eu aprendi a cantar, tinha muito, era coral o tempo todo, aquela coisa toda. Inclusive, eles ofereciam um curso de espanhol e de francês. Eu fiz os 2 simultaneamente. Me formei no magistério. Agora, me diz bem aqui, quando eu me formei, porque minha função era estudar,
né? Que graças a Deus, meus pais, que não eram abastardos, mas tinham essa condição, porque lá naquele ambiente que a gente morava também era um diferencial, porque não eram todas as famílias que conseguiam dar aos seus filhos o estudo. A gente estudava, mas quando eu me formo, o que eu acredito que eu posso ser? Balconista de loja, porque todo mundo era balconista de loja. Aí, claro que eu, uma pessoa negra, albina, balconista de loja, nenhuma loja quis para me vender nada, né? Eu digo, não, preciso fazer outra coisa, que não seja isso. Mas essa minha colocação, assim como a tua, é para a gente poder fazer a nossa ouvinte entender que, de fato, existe um meio no qual a gente se enxerga, ao qual a gente está inserido. Mas como tu coloca, existem outras oportunidades. Então, independente das dificuldades, existem caminhos. Hoje, como você vê, hoje como tu coloca, a gente está aqui num ambiente de universidade, coisa que quando na nossa geração não era possível. Mas hoje existe como uma infinitude de oportunidades. E que as pessoas têm mesmo vindo, que elas estão de fato aqui, que elas estão realmente buscando esse meio. E que isso pode nos curar, né? Que isso pode nos trazer cura. Agora, aqui nesse momento da cura, eu te pergunto uma coisa. Tu, que é uma menina em 4 rapazes, esses meninos não te deram também um pouquinho desse gás pra tu ser tão obstinada? Quem mandava em casa? Era tu ou era eles? Eu ainda mando. Adoro! Assim, os meus irmãos, eles têm admiração, né? Porque eu sempre fui muito liderança, né? Eu sempre dividia as tarefas. Eu dizia, olha, alguém vai ter que fazer isso, alguém vai ter que fazer aquilo, a gente tem que se organizar, mamãe ainda não chegou, vai chegar cansada. Então, a gente foi crescendo, né? Nessa ótica de que as coisas realmente precisavam ser administradas, né? Sim. E eu sendo a única mulher, eles sempre seguiram, né? As orientações que eu dava, seguem até hoje, na verdade. E aí eu entrei na faculdade, e aí quando eu entrei na faculdade, o respeito, ele aumentou, sim, né? Porque eu era a irmã que estava indo para a faculdade. Correto. E eles achavam isso maravilhoso. O que tua irmã tá fazendo? Minha irmã faz enfermagem na UFMA. Eles tinham um orgulho de falar isso para as pessoas. Até mais do que eu, né? Para mim era apenas uma etapa da vida. E aí, nessa conjuntura, às vezes eu cheguei em casa e a casa tava bagunçada. E eu dizia, senta todo mundo aqui. Bora. A responsabilidade agora, ela é compartilhada. Eu só posso chegar em casa à noite, então eu vou fazer determinadas coisas que eu consigo fazer à noite, e vocês que estão em casa farão as determinadas coisas que dá para fazer no dia. E assim a gente fazia, para que os pais chegassem em casa e tivessem o mínimo de tarefas domésticas para fazer, né? Então, dentro desse mundo, a gente é muito amigo. De verdade, muito amigo. A gente tem um grupo de irmãos, né? A gente divide as tarefas entre o pai e a mãe, que já estão idosos. Uhum. Meu irmão mais velho toma conta do meu pai, que são separados hoje, e eu tomo conta da minha mãe. Então, a gente tem a rede de quem fica a hora que fica, quem vai resolver tal coisa. Mas no frigir dos ovos, quando a coisa é muito séria, muito, assim, que requer mais empenhos, eu fico sempre à frente. Eu sempre delibero, eu sempre organizo, eu sempre indico os caminhos, né? E isso eu trouxe da minha mãe. A minha mãe é muito forte, a minha mãe era uma mulher extraordinária. Sim. Uma mulher extraordinária. E isso eu fui aprendendo com ela, né? E a presença do meu pai, que apesar de eu ser mulher e filha única, eu não tive esse tratamento de ser filha única, de ser mimada, de ser dondoca. Não, ao contrário, eu tive responsabilidades muito cedo. Não me arrependo nem um dia, nem um minuto, porque isso fez eu realmente ver o mundo de outra forma, ser decidida, né? Querer, né? E correr atrás do que eu quero. E de ter tido um filho e ter criado sozinha, porque quando o Gabriel era pequeno ainda, a gente se separou. E eu fui mãe solo, sou mãe solo até hoje. E não me arrependo nem um dia.
porque eu sei o filho que eu criei dentro das minhas possibilidades, das minhas dificuldades, e a gente tem uma amizade muito grande, eu e ele, né? Nós somos amigos. Eu sou mãe, ele é filho, mas nós somos amigos. E isso é uma coisa que traz a família. E os meus irmãos, eles observam isso. Então, se tem um problema, eles me mandam logo mensagem. Eles têm uma isso assim. Irmã, resolve isso assim. O que tu acha disso? E isso eu acho maravilhoso. É família mesmo, assim. Sim. E eu tenho a rede de apoio que eu tive quando eu tive câncer, né? Os meus irmãos, eu olhava no rosto deles o desespero, a preocupação, o sofrimento, e que eu não passava isso para eles. Eu sempre fui muito, muito tranquila, muito segura, nunca me viram chorar. Eles nunca me viram me desesperar. Ao contrário, eu brincava quando eu tava careca, e aí eu banhava e dizia, minha cabeça parecia um ovo, né? Eita, eu tô igualzinho um ovo, a água só tá escorrendo, assim, né? Eu sempre levei muito leve, né? Uma coisa pesada, sim, mas de uma forma leve, né? Até porque minha mãe tinha saído de um processo, estava ainda se recuperando, então eu achava que eu não deveria, né, levar aquele peso, né? Sim. E assim, como eu sempre fui muito tranquila, quando as coisas estão muito pesadas, eu procuro ser tranquila, né? Porque eu aprendi uma coisa que minha avó sempre dizia, minha filha, a gente só não tem jeito pra morte. Quando a morte ela chega. Pro resto tudo, a gente tem possibilidades. E ela era, a minha avó ela não estudou, sim, mas ela era muito sábia. E então toda vez que eu tô muito agoniada, calma, vamos lá. A gente vai resolver. Né? Vamos resolver por partes. Sim. Dá para fazer isso, faremos isso, se não dá para fazer. E isso os meus irmãos percebem em mim. Então, quando eles estão muito assim, eles me ligam, eles mandam uma mensagem. Então, eu sou uma mulher dentro de uma casa que são o filho, o pai e os 4 irmãos. Eu sou cercada de meninos. Então, isso realmente dá uma influência pra gente, da gente não ser tão menina, né? Sim. Tão menina, sim. Então, eu não amoleço a qualquer tempo e a qualquer momento. Para eu ficar fragilizada, eu demoro 24 horas para me recuperar, porque eu preciso ter resoluções, eu preciso tomar decisões. Então, são coisas que a gente aprende realmente ao longo da vida. E nada do que eu fiz até hoje eu me arrependo. Nada. Tudo que eu faço é uma lição que eu aprendo. Sim. E eu aprendo crescendo junto com outras pessoas. E levando realmente, assim, e às vezes eu me vejo em algumas situações de alunos meus dizendo, eu vou desistir, eu não quero mais, isso aí me deixando, eu não tenho tempo. Aí eu digo assim, deixa eu te explicar, tu sabe o que eu faço o dia todo? Eu levanto 5 da manhã, eu começo a dar aula 7h30. Daqui eu vou para Estácio, da Estácio eu vou para o Socorrão. Do Socorrão eu volto para Estácio. Quando eu chego em casa eu vou estudar. Aí eu tenho plantão final de semana. Aí agora eu passei no doutorado de políticas públicas, que era o meu sonho. E eu estou lá. E eu estou aqui. E você está ouvindo eu dizer que eu vou desistir? Não. Organize seu tempo. Se você realmente quer isso, você vai achar o jeito de fazer. Professora, como é que a senhora dá conta? Oxe, eu não fico pensando. Se a gente parar para pensar, a gente não faz. Sim. Vamos fazer e vamos ver se vai dar certo. E a gente vai brigando até dar certo. Então. Eu compreendo. Difícil, minha irmã, é de noite. Depois que a gente pensa que ainda não fez mais 2, 3 daquelas atividades, meu Deus, aí a gente já acha que não tá fazendo nada. Mas, na verdade, tu traz uma coisa que é muito importante para todas nós. Porque eu não tô te mentindo. Quando eu vi teu currículo, que eu tremi das bases, eu digo, meu Deus, como pode um ser humano desse tão grande? Mas porque a gente realmente não se vê com tantas capacidades, a gente não se compreende com tantas oportunidades. E o que acontece? Que quando essas coisas estão vindo no nosso caminho, é natural da gente esmorecer, né? É natural da gente querer que o mundo se acabe e morra para a gente poder morrer encostado. Mas sempre há um caminho, né? Sempre há algo que deve ser feito. E eu queria te perguntar, como professora, hoje,
Desde sempre eu tenho essa percepção muito individual, que nós meninas estudamos mais. Sempre a toda a vida a gente estuda mais, só que quando a gente sai para o mercado de trabalho, os homens se prevalecem. Até porque, claro, a gente, na nossa função de cuidar, a gente tem outras prioridades, a gente vai deixando para trás outros momentos, essa coisa toda. No entanto, hoje em dia, a presença das mulheres nas universidades é ainda maior? Ainda é maior. Consideravelmente maior. O que me traz um mundo de esperanças, né? Um mundo que eu acredito que a partir do momento da educação, a gente também vai viver novos momentos. A gente, como tu diz, o quanto é importante a rede de apoio, mas a gente esclarecida, né? Também vai ser muito importante para que esse lugar que nos foi tomado em determinado momento agora seja de posse nossa. Porque tu que vem desse cuidado que traz a enfermagem para esse ser humano que luta pelos direitos e que, claro, fazendo políticas públicas tem muita sensibilidade nesse sentido, compreende que a gente vai viver e pode, né, nos colocar de que nós temos um Eldorado em frente, não é verdade? É verdade. E assim, existem garantias, né, de que esse futuro ele pode ser melhor. Né? Basta realmente a mulher olhar para ela mesma e dizer assim, eu posso, né? Então, essa característica que às vezes eu tô de plantão e tem a colega que ela é muito mais calma do que eu, e aí quando tem uma coisa, o doutor, eu disse, gente, nós estamos aqui em pé de igualdade, né? Ele estudou, nós estudamos, né? Aqui a assistência é para uma única pessoa. Então, vamos lá, vamos discutir. Sim. Né? Se você tem dúvida, pergunte. O mínimo que ele pode te dizer que não vai dizer, e você vai procurar outra fonte de informação. Correto. Mas por que ficar se retraindo? Não é assim. Então, isso, nas minhas próprias colegas, elas dizem assim, cara, como é que tu... Meu Deus, tu é muito assim. Eu disse assim, como, gente? Eu sou normal. Eu apenas acho que eu não estou aqui à toa. Se eu estou aqui, é porque eu mereço estar aqui. Sim. Se eu estou aqui, eu galguei conhecimento para estar aqui. E aqui é muito de aprendizados. O que eu não sei, eu vou perguntar. E a partir do momento que eu sei, eu vou discutir porque eu também sei. Então, assim, se você não se projetar, se você não se entender, primeiro, o que eu quero para mim? Quem sou eu enquanto pessoa? Qual é a minha função aqui nesse mundo? Para que eu estou aqui? Eu não consigo caminhar. E é isso que dentro na minha missão professor, eu tento colocar para os meus alunos, né? E tem turma que não tem um homem. Sim, eu tenho turma que só tem mulheres. E a enfermagem, ela deixou de ser aquela profissão que era 100% feminina. Não é mais assim. Né? Mas a característica do cuidado, ela começou a avançar. Então, eu tenho muitos amigos enfermeiros e excelentes enfermeiros, por sinal. E dentro da faculdade, eu percebo, assim, que existe aquela... Ai, meu Deus, eu digo, gente, a gente não sabe tudo. É um universo que você precisa buscar. É isso que você quer? Eu sempre pergunto, é isso que você quer? Se for, brigue por isso. E aí você aprende, né? Porque a vida não é fácil. A vida, ela traz tantas coisas, né? Tantas coisas. Eu quando eu tive câncer, quando na minha vida que eu imaginei. Eu trabalhei 3 anos no hospital de câncer, né? Sim. E eu vi as mulheres morrendo, né? Às vezes sozinhas, às vezes com a sua família, né? E aí eu nunca me imaginei naquela situação, mas no dia que eu me vi, eu disse, bom, se Deus me deu, é porque Ele sabe que eu posso, então vamos lá, né? Uhum. Então, isso é uma condição de pessoa. Você Sim. precisa saber quem você é, o que você quer. Eu desejo, né? E vamos correr atrás daquilo que a gente se propõe, né? No caminho da gente. E é muito possível, gente. É muito viável. Hoje, com inúmeras oportunidades, além do que se tinha antes. Muito. Olha, eu lembro que às vezes eu falo assim pra ele, gente, antigamente para entrar na faculdade, tu tinha que estudar ou para UFMA ou para UEMA. Hoje você tem uma gama de faculdades privadas com enormes condições de você acessar. A gente tem os estudos que são EAD,
Começa pelo EAD, toma gosto por aquilo, se sinta, poxa, eu sou formado, nossa, mas eu posso fazer mais. Sim. Entende? É isso que as pessoas precisam entender. O mundo, ele é do ser humano, mas o ser humano ele precisa ter perspectivas de futuro, de verdade, de ver que oportunidades elas aparecem e que a gente precisa agarrar mãos fechadas as oportunidades que vêm. Porque hoje é muito mais prático, é muito mais fácil. E às vezes eu digo assim, olha, na UFMA, para eu ter um livro, eu subornava a bibliotecária. Momentos revelações. Ia lá, Agora, cafezinho. Guarda essa parte que nós não vamos perder. Um cafezinho, um pedacinho de bolo, para ela guardar o livro, para não ter que dar primeiro pro da medicina, pro da farmácia, entendeu? Para eu pegar o livro, para eu tirar a xerox, da minha xerox e tirar a xerox dos colegas. E hoje, você pega o celular e tá lá, à mão. Não é? Tudo lá, informação. Então, cara, se eu quero, eu tenho acesso. Thelma, quer dizer que tu era a danadinha da biblioteca. Era. Menina, tu botava o terror mesmo, não era? Era. Mas, Estelma, fala pra gente dessa... Tu que tá aqui nesse ambiente da educação, que tá bem... tem bastante propriedade. Fala pra gente dessas oportunidades. Para aquela nossa colega que escutou você falar em EAD, que é ensino à distância. Isso. Hoje muitas universidades fazem esse procedimento, inclusive gratuito, não é verdade? Quais outras oportunidades a gente tem de estudar hoje em dia? Olha, hoje em dia o MEC ele libera modalidades de ensino, né? Atualmente a gente está com, por exemplo, curso de enfermagem que é semipresencial, que são módulos normais, como se fosse presencial, mas com um tempo menor de presencialidade, que para dar tempo de você ter um trabalho, de você estudar, de fazer uma escala de serviço a mais, né? Tem os cursos flexes também, né, que dão essa possibilidade de você articular o seu trabalho com o estudo, né? E tem a modalidade totalmente EAD, né, que alguns cursos possibilitam que você estude de sua casa, né? Então, assim, possibilidades existem muitas, né? Então, o que às vezes as pessoas dizem, eu não gosto de ficar no computador. Oxe, mas o material ele pode ser impresso em PDF. Sim. Né? Você pode baixar, imprimir, estudar e fazer um gerenciamento de tempo, né? E eu sempre oriento que nessas disciplinas que a gente tem, que são EAD, a gente tem que saber quem é o meu cérebro. Quanto tempo eu consigo ver um filme de televisão? Sim. Né? Eu consigo ficar na frente da televisão 2 horas, eu consigo estudar 2 horas na frente do computador, né? Então, as possibilidades, elas são muitas, né? Eu tenho uma aluna que ela é babá. Babá. E aí ela disse, professora, eu vou ter que trancar o curso, porque a minha patroa, ela vai viajar. Aí eu disse, não, você não vai trancar o curso, você vai fazer todas as suas disciplinas online. Sim. Né? De onde você estiver, você estuda. Quando você voltar, você retoma as disciplinas presenciais. Né? Então, possibilidades de não largar a faculdade. Né? Então, a gente tem que olhar para o mundo que a gente vive hoje de um modo diferente. É aquela questão mesmo de dizer assim, será que eu, sendo funcionária do Mateus, eu consigo estudar na faculdade? Exatamente. Você consegue. Você consegue. Procure aquele curso de administração que ele tem uma parte presencial que você só vem 2 vezes na semana e o resto você pode fazer essa condução de tempo quando você estiver de folga do seu serviço no Mateus. Né? Então, assim, é aquela questão de eu quero vencer. Eu quero ser mais do que o caixa. Sim. Eu quero ser mais do que o repositor, né? Eu quero ser mais do que o auxiliar, do que o técnico. Eu quero ser mais. E dentro dessa possibilidade de eu querer crescer, eu tenho aonde buscar isso, né? Se eu consigo... o governo federal, ele traz possibilidades de fazer os cursos grátis. Então, a Fiocruz, ele abre possibilidades para pessoas fazerem cursos técnicos dentro da área da saúde. Você se inscreve
paga uma pequena taxa e você faz um curso aí de 1 ano, né? Pela Fiocruz. Então, quando a gente realmente pensa nas possibilidades, elas são grandes possibilidades. Eu não estou dizendo que todo mundo conseguiria fazer isso, porque nem todo mundo tem um computador na sua casa, né? Nem todo mundo pode comprar um computador, né? Tem gente que estudou só até o ensino médio, né? A gente não tem mais os programas que antes tinha da pessoa que estudou, ter essa possibilidade de avançar mais na frente, né? E aí, pergunta-se, e essas pessoas, né? Mas elas também têm possibilidades de crescimento, né? Existem possibilidades. E agora o governo federal abriu essa possibilidade de você refazer o seu ensino médio, de saindo do ensino médio você fazer um pré-vestibular, né? Dentro das vagas que ele oferta, né? E aí eu penso que o adolescente que estuda no ensino médio, ele tem muito mais oportunidades do que eu quando estudava no ensino médio, né? São portas que se abrem aí infinitamente. Então, o meio, ele precisa ajudar, mas nesse meio eu estou, porque quando eu paro para conversar com alguém que eu vejo que acha que, cara, eu não vou conseguir nada na minha vida, né? E eu faço essa pessoa reflita, né? E quando essa pessoa busca um caminho, pronto, já cumpri minha missão. Que exatamente é a grande importância dessa nossa conversação. Porque como eu já me senti fraca e vulnerável, achando que a única coisa que quando a gente coloca as profissões, não se está dizendo que alguma delas é desmerecida. Muito ao contrário. Tudo no mundo honesto é válido. Toda forma de ganhar dinheiro é correta. Todo o empenho pela sua subsistência, ela tem que existir. É a tua obrigação para com a sociedade e o melhor que você pode fazer por si, não é? É você pegar o teu talento e transformar isso no teu sustento. Então, isso é muito fato. Só que uma coisa que também é muito verdade é que a gente também não precisa ocupar um pequeno lugar. E outra, se vou estudar, às vezes é exercício físico, é como ir para academia, é como fazer o cardio, não é? Para você ter resistência, você tem que fazer, porque só imaginar que fará, porque só visualizar que fará não vai acontecer. Não vai. Você vai ficar fraco, você vai ter pressão alta e etc, enfim. Então, é exercício, é empenho, é se colocar, é se botar nesse lugar melhor. Ah, Helena, eu quero fazer um curso de direito e eu não quero ser advogada. Estude direito, porque o importante é você fazer o que tu tanto prima, Estelma, que é manter uma cabeça pensante, manter um cérebro fervendo, porque ele vai funcionar sempre. Se ocupado para o bem, ele cresce para o bem. Se ele está tendencioso ao ócio, é no ócio que ele vai se manter. Então, essa construção é uma preocupação diária, constante. Assim como a gente tem hoje acesso a essas redes sociais extremamente ligeiras, que a gente acredita tá vendo o que a gente quer, no entanto, a gente tá vendo o que nos é entregue. Tu tem que ter uma discussão, tu tem que ter uma reflexão para compreender, não, isso é bom para mim, isso não é bom para mim, aqui eu melhoro. E a melhor maneira de você ser um ser humano discursivo é estudando. É procurando aprender, até porque uma coisa que não toma da gente, ninguém leva, não há assaltante, não há batedor de carteira, não há quem bloqueie, como a gente já viu, bloquear a poupança, não há nada. Conhecimento é meu, ele sempre está comigo. E é uma grande fortaleza. E por isso eu até te pergunto, que eu fiquei curiosa. Como tu sai da enfermagem para a perícia criminal, gente? A perícia criminal também já me ajudou na enfermagem. Olha, veja você. Assim, quando eu tive um período de férias, eu comecei a assistir uma série chamada CSI. Adoro. Amo assistir 5 vezes cada uma delas, né? E eu ficava muito curiosa. Gente, como é que descobre que fulano matou fulano só olhando aquele pedacinho de coisa bem ali, não é? Então, isso me aguçou muito. E eu
vivia muitas situações no hospital de violência. Compreendo. De violência doméstica, né? Violência da mulher, da criança, entendeu? E às vezes a gente não conseguia identificar. E aí eu disse, eu acho que se estudar perícia, eu vou conseguir identificar algumas situações, né? Um olhar, uma marca, né? Um comportamento, né? Então, por isso, eu disse, bom, eu já fiz a enfermagem, eu já tenho a lei, agora eu vou descobrir a causa, né? Ninguém pode com ela, essa é a grande verdade. E aí eu comecei a estudar, né? E aí eu fiz o curso aqui na Estácio, né? De perícia criminal. E, nossa, quando eu me vi numa situação em que eu consegui colocar em prática aquilo que eu estudei, eu disse, nossa, e é isso aí mesmo, né? Então, quando eu vi que eu ajudei um idoso que sofreu violência doméstica por causa do cartão da aposentadoria, foi empurrado da escada, né, por um membro da família, machucou o rosto. E aí, quando eu cheguei, né, no hospital, que eu olhei ele na cama, todo mundo disse assim, ele caiu da escada. E aí, eu fui fazer a rota da escada, né? Primeiro essa escada, né? Sim. Eu disse, ele não caiu da escada, gente, ele apanhou. Vocês não estão vendo que se ele tivesse caído da escada, ele teria outras marcas da queda da escada e não somente essa no rosto? Sim. Ele apanhou sim, aí pressionamos a família e a família falou que ele tinha sido socado pelo neto por causa do cordão. Então, assim, isso me anima muito, né? Porque eu vejo que estudar te dá possibilidades, né? Conhecimento, é como tu falaste, ninguém tira da gente. Isso é um conselho que a minha mãe dizia. Estude muito, porque quando a gente morre é só isso que a gente leva. Sim. E como eu sou muito desprendida de materiais, eu gosto de me prender às pessoas, né? Não a coisas. Para mim, estudar é que me move o tempo todo. Para mim, quanto mais eu estudo, aí eu acabei o curso de perícia criminal e disse assim, e agora eu vou fazer o quê? Vai fazer um MBA? Não. Eu acho que eu vou me inscrever no Políticas Públicas. Nos fala sobre esse curso de Políticas Públicas. O curso de Políticas Públicas, eu sou mestra em Ciências da Saúde. Fiz Ciências da Saúde, né? Mestrado na Ciência da Saúde. Mas eu sempre quis entrar na política pública. Por quê? Eu trabalho no hospital de urgência e emergência. Sim. Eu trabalho e vejo a política pública na minha cara toda vez que eu vou pro plantão. Eu vejo. E aí, isso me inquieta muito. Por que a gente não tem um hospital maior? Por que o prefeito ele não consegue fazer uma expansão? Sim. Eu preciso entender esse processo de como é a saúde do homem, como é a saúde da mulher, por que existe um programa para câncer, por que tem que ter um programa para criança, por que tem que ter um programa só para idoso, por que isso? Por que essas... Sim. E eu sempre fui muito inquieta em relação a isso. Então, quando eu estudei direito, eu já tinha no meu sangue essa coisa de entender por que o nosso país tem o melhor e mais perfeito programa de saúde, que é o SUS, mas ele é empacado. Sim. Questão política. Olha que absurdo, né? A vontade do gestor de fazer aquilo acontecer. Por que não acontece? Se as regras elas são perfeitas e se seguidas, ia ser uma maravilha. Então, quando eu estudei o SUS, realmente eu fui me aprofundando, eu vi que a gente precisa ter um entendimento maior para esclarecer a população. Porque a gente só vai mudar quando a população mudar. Sim. E a população não muda se a informação correta, né? Então, quanto mais eu entendo de SUS, e quanto mais eu entendo de gestão, e quanto mais eu entendo de política, eu esclareço mais as pessoas. Então, às vezes eu digo assim, você sabia que você tem direito a isso, isso, isso? Você sabia qual é o caminho? Por que não pode ir para o socorrão com dor de cabeça? Que o hospital tem que ser aquele? Quais são os processos legais que estão por trás disso? E movimentar mesmo a criação da política pública. Qual é o cabimento que ela tem? Qual é o fomento que ela tem? E por que não é interessante não fazer? Né? Por que eu tenho que implementar? É uma pergunta danada, né? Essa é daquela de toca fogo no salão. Pois então, é isso, né? E aí, dentro da minha leitura, uma preocupação que eu tenho muito desde que eu fiquei na enfermagem é a saúde do homem. Sim. Eu percebo que o homem não se cuida, que a mortalidade do homem ela é muito acima da mulher. É
cultura, entendimento, e a gente tem uma política pública voltada para o homem. Sim. Oxe, mas por que ela ainda não se desenvolveu como deveria? Exato. Né? Então, essa é a minha inquietação. Então, eu fui fazer políticas públicas por isso. Porque eu acho que quanto mais eu instruir a minha população, mais eu vou ter um governo que tenha capacidade de estar lá. Porque quando eu voto em alguém só por votar, eu já perdi todas as prerrogativas de melhorar a minha própria vida enquanto sociedade. Sim. Eu já não consigo melhorar a minha vida enquanto cidadão. Eu não melhoro a minha vida enquanto uma pessoa que precisa do serviço público. Exatamente. Porque eu não tenho entendimento. E esse é um entendimento de fato circular. Porque se eu tenho educação, se eu tenho discussão, eu questiono porque sou atendido, de que forma sou. Se eu compreendo de que forma sou e como sou atendido, eu me coloco dentro neste lugar. Eu faço parte, eu sou parte preponderante desse sistema. Se eu sou um homem que não vai ao médico porque homem é macho e macho não fica doente nunca. É como meu pai morre aos 57 anos de derrame. E se eu tenho consciência, se eu tenho discernimento, se eu tenho clareza, quantas vezes e política, hoje cedo eu falava a respeito disso, que política não é algo que é presente pra gente, como é o ar, e não existimos sem, porque até mesmo se não houver a política, nós vamos voltar à barbárie. Se não houver limitações, a gente volta a viver pior do que os animais, porque meu cachorro dentro da minha casa, ele tem dentro da nossa democracia a presença e as obrigações dele. Com certeza. Não é? Então, se a gente acha, e nós meninas muito, que política e economia não faz parte da nossa consciência, não está dentro daquilo que a gente deveria saber. E é um ledo engano. Ao contrário, a gente tem que estar ali, sim, presente, de olho aberto. E não é uma política que me coloca do lado do mar do Nilo e te coloca do outro lado do oceano. Não é essa política. É uma política que nos une para as nossas conquistas, né? Independente de que lado do rio nós estejamos, não é verdade? E uma coisa que eu percebi é que dentro dessa ótica do saber a política, ela até independe de você ser alfabetizado. Sim. Mas depende do teu entendimento do que é o certo e do que é o errado. Sim. Né? Então, às vezes, a gente eu lido com pessoas que vêm do interior e trazem aqui, mas quando elas chegam, elas dizem assim: o doutor não veio ainda porque ele não tem uma hora para chegar. Excelente. Ele já sabe. Sim. Ele tem um entendimento. Certo. E é isso que as pessoas ainda não começaram a desenvolver. Eu sei que o certo é: eu tenho um médico naquela hora que eu cheguei para me atender. Sim. Né? E se ele demora? Eu tenho que ficar esperando? Sim. Ou eu vou lá e digo assim: ele vai demorar? Exato. Então, essa é a diferença. Quando a gente estuda política pública, a gente perpassa pelo entendimento de que, primeiro, nós somos um povo muito misturado. Nós Sim. temos índios, pretos, pardos, africanos, né? Eu estou na faculdade, tem 2 angolanos lá na minha turma, né? Tem uma que veio da Itália. Então, assim, e eles vieram para cá e eles veem um mundo que a Europa é completamente diferente do Brasil, não é? Sim. E aí eles têm esse entendimento. Então, eu tenho uma aldeia que tem as suas próprias regras, né? Mas vive sob a égide do Estado. Mas não é porque eles têm as próprias regras que não vão receber a vacina, que não vão receber o atendimento médico. Ah, eu tenho uma comunidade africana negra e Sim. aqui... E por isso ele não vai poder ir para o hospital? Uhum. E ele não vai ter o atendimento que merece ter? Então eles estão encadeados dentro da política pública. Apesar de cada uma ter suas regras sociais. Mas eles têm o adoecimento.
eles têm as necessidades do valor a receber, precisam pagar suas contas, Correto. independente do social. Então, quando a gente para pensar na política do Brasil, e nós somos um país imenso e rico demais, a gente pergunta, cadê a vontade política disso funcionar de verdade? Sim. Né? É vontade política mesmo, né? E cada dia que eu estudo, eu reconheço isso como uma forma de o próprio povo entender que ele tem que ter conhecimento, ele não precisa sentar e estudar a lei, mas ele precisa ter o entendimento do que é certo e do que é errado. E principalmente de lutar pelo que é o certo. Fato. Fato que se eu chego e ele me reclama, a minha obrigação ali é prestar a assistência. Sim. E ele está no direito dele de reclamar que não está sendo atendido, né? Verdade. Então, e às vezes tem medo de falar. Ah, o doutor veio, mas não, por que não falou? Né? Ele é concursado, ele trabalha para o Estado. Sim. E você é o Estado. Então, você precisa reclamar. Vamos cobrar, vamos pedir a celeridade, né? Então, assim, há o entendimento que a população precisa ter em relação às políticas públicas, né? E a própria política, ela não mostra isso, né? Ela só mostra aquilo que ela quer mostrar. Sim. Ela só traz o que é o resultado positivo. Ela não traz a avaliação que precisa ser melhorada. Ela não traz aquilo que a população ainda está sofrendo, né? Mas na hora da propaganda, aquilo que aparece é como tu disseste. Abre o Instagram e só aparece aquilo que eles querem que a gente veja. Que a gente acha Que é tá o certo escolhendo. e que é aquilo, né? Exatamente, a gente acha. E aí, quando você olha para o outro lado, você olha através daquilo, não é exatamente isso. Sim. E aí vem a parte em que eu preciso procurar o conhecimento. E eu não preciso de jeito nenhum ter nem feito primário. Mas se eu sentar com alguém que pode me explicar, eu vou aprender. Sim. E eu aprendendo, eu faço o quê? Eu dissemino a informação. E é isso que falta para o povo brasileiro. É verdade, é isso mesmo. E, Estelma, menina, tu é fantástica. Eu já quero te levar pra casa, minha irmã. Tu não tem essa vaga? Porque teu dia tem mesmo 50 horas, não tem? Eu acho que sobrava aí 2 minutos pra gente tomar café lá em casa. Mas, Seria um prazer. Mas, minha amiga, tu assim tão sensacional, e eu sei... Porque eu sei o quanto a gente ser fantástico também é pesado, também é uma exigência que, aliás, que é aquele tipo de coisa que eu também... Tu colocou uma fala que eu tenho testemunha de quantas vezes eu falo, de que as coisas não são fáceis, mas eu prefiro entendê-las de maneira leve, porque se é que eu tenho que passar, vamos passar. No entanto, elas vão ser bem mais tranquilas do que seriam, porque é o que eu posso me entregar, é o que eu posso me dar. E nesse momento que a gente está aqui falando de tanta coisa sensacional, de tanta força, se é que tem alguém lá nos ouvindo nesse momento que precisa de uma fala tua para encarar uma doença que quando eu era criança não se podia dizer o nome. Nem o nome. Era uma coisa tão bárbara, absurda. Mas hoje em dia tem tratamento. Hoje em dia tem o que é de mais especial? Prevenção, não é verdade? É verdade. Hoje em dia, você... Para chegar e passar por isso, existem todos que tá dentro desse teu assunto de política pública. Existem vários acontecimentos. O que tu diria para aquela pessoa que está ali, que a minha visão ignorante é: vá no médico, se cuida, se olha, se entenda, e que de repente está naquele processo achando que o dia final é agora. O que tu diria para essa pessoa se levantar dali, se empinar e fazer como tu, tocar fogo no salão? Bom, o meu eu, ele sempre diz: o dia só acaba quando Deus quer que acabe. E eu entendo que ainda não chegou esse dia. E enquanto não chegar esse dia, eu estou lutando. E eu sempre vou aconselhar as pessoas que se olhem de verdade dentro do seu coração. Porque a força tá lá. Sim. Ela não tá debaixo da cama, ela não tá dentro de um copo, ela não tá na geladeira, ela tá dentro da gente.
Se olha no espelho, bem assim, no olho, e diz assim: por que eu tô aqui? Tem algum motivo para eu estar aqui. Tem algum motivo para eu estar nessa situação. Mas o que eu posso fazer para me manter nela, já que não posso sair? E como eu vou conduzir isso? Sim. Né? Isso é uma pergunta que a gente se faz todos os dias. Então, o meu conselho para as pessoas é que não percam a esperança nunca. A esperança é tudo que nos move, é aquilo que nos dá forças. Enquanto a gente respira, existe esperança. Enquanto a gente pensa, lá Ele está com a gente. E as pessoas precisam ter esse entendimento de que eu posso e eu consigo. Eu tenho que dizer primeiro para mim, porque ninguém vai dizer. Correto. Ninguém vai dizer. E aí, isso precisa crescer dentro da gente, né? Não é fácil. A gente recebe um diagnóstico de um câncer metastásico, que é infiltrante e que são vários nódulos. E você diz assim: e agora? Bom, e agora eu tenho 99% de chance de ser curada. Então, se eu tenho essa possibilidade, é atrás dela que eu vou. Né? Então, não se jogar no chão, não se deprimir. Não se envergonhar. Não se envergonhar, principalmente não se envergonhar, não se isolar. Exato. Porque as pessoas, às vezes, não quero falar com ninguém, eu falo mesmo. Eu falo, eu procuro, eu digo, eu dou exemplo, porque é isso que vai ajudar outras pessoas a passarem por isso como eu passei. Sim. De forma leve. Exato. Um peso que eu fiz ser leve, porque eu acreditava que eu ia ser curada, eu acreditava na medicina, acredito na medicina, acredito na força que eu tenho para viver, e eu sabia que não era minha hora, né? E então eu criei essa energia positiva. E eu acredito que dentro do meu processo de evolução do câncer, eu aprendi a crescer muito, muito mais. Eu lembro que um dia a gente estava lá no hospital e eu estava sentada, deitada, e Gabriel estava sentado lá comigo, e a paciente que estava do meu lado, porque assim, eu na verdade nunca nem me senti paciente. E aí quando ela passou na minha frente, ela desmaiou. E eu estava fazendo medicação e eu me levantei. E naquela hora eu não me senti paciente, eu me senti enfermeira. Uhum. E eu levantei de uma vez e Gabriel disse: mãe, senta que tu tá... Aqui tu é paciente. E eu agoniada. Gente, cadê o maqueiro? Cadê o oxigênio? Vamos chamar o médico. Eu mandando as enfermeiras tudinho. Então, assim, essa coisa de dizer assim, é só uma doença. E ela tem tratamento. Eu preciso buscar isso. E a gente tem as redes de tratamento. Eu não posso fazer o serviço privado, mas eu tenho o público. Sim. Não desistir nunca. Esse é meu conselho. Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista da sua caminhada. Dificuldade a gente tem todo dia. Até quando a gente está no elevador e ele parar de funcionar, a gente fica com medo, mas Sim. ele não volta a funcionar. Então a gente precisa só ter essa ideia de quem eu sou, o que eu quero ser e o que eu preciso fazer para que isso aconteça. Esse é o meu conselho para quem está nos ouvindo. E que, na verdade, quando eu te pergunto sobre algo que é tão grande como aquilo que tu passou, mas até mesmo em coisas pequenas. Quer dizer, pequeno não, porque a gente não tem tamanho de dor nem medida de dor alheia, né? As pessoas sabem o quanto aquilo é para si, quanto aquilo representa para cada um delas. Mas, na verdade, a gente é sempre tendencioso a ver o pior resultado. Ai, porque se eu tô sentindo eu pelo menos sou essa, eu tenho intuição para o ruim. Todo mundo tem intenção para o bom, mas eu tenho para o ruim. Se eu sinto uma pressão no estômago, pronto, vai acontecer uma coisa ruim. E na verdade não é, na grande maioria das vezes não é. Mas a gente se prepara tanto para aquilo que é pesado, para aquilo que é ruim. Meu pai dizia que quando ele fazia 100 quilos de coisa boa, mas ele fazia 1 quilo de algo ruim, 1 quilo de algo valia 101 quilos de 100 quilos que ele fazia de coisa boa. Mas a questão é que realmente, às vezes, a gente está diante de uma dificuldade, seja ela de ter disciplina para estudar, é uma dificuldade de realmente me inscrever
na faculdade. É uma dificuldade de simplesmente me levantar. E a gente acha que isso é tão ruim. Ai, mas não é que a gente espelha no sofrimento de outro, mas é que para nossa própria força, para nossa própria realidade, existe sempre uma viabilidade, existe sempre uma possibilidade. E é isso que é fantástico. E eu fico absurdamente feliz em te conhecer. Eu quero que tu vá tomar café comigo quando esse teu dia de 50 horas, entendeu? Porque é muito bom, mas é tão gratificante a gente ver alguém que com tantas conquistas, com tantas possibilidades, e que tu traz pra gente isso. Nada na tua vida foi traçado pelo que tu coloca para ser algo que foi só te dado, para ser algo que só seria seu. Mas você sempre esteve ocupando seus lugares, você esteve sempre tomando posse das oportunidades, fazendo o melhor que podia por isso. E assim, hoje eu estou muito feliz por ter você aqui, agradeço e peço ao universo que traga mais mulheres fantásticas como você. Muito, muito, muito obrigada por tua visita. Eu que agradeço por poder falar, né, para as pessoas que precisam ouvir, né? E eu acho maravilhoso esse projeto, né? E eu vou mandar mais pessoas. Venham, a casa é nossa. Vou mandar mais pessoas, né? Porque a gente precisa desse caminho, a gente precisa desse olhar e a gente precisa ouvir realmente pra gente poder se mudar. Pois eu agradeço muito a Faculdade Estácio pelo espaço que nos está cuidando, não é? E convido nossas amigas a nos ouvirem, a contar da gente para as outras, façam todo mundo saber que a gente existe e que essa vida pode ser sempre muito melhor.